Meus irmãos, graça e paz, mais uma vez um excelente dia, começando aí a semana, que o Senhor possa estar contemplando a tua vida, o teu coração, te abençoando poderosamente, trazendo sobre a tua vida o querer, a vontade e o agir dele. Nós estamos aí como igreja, numa caminhada para o nosso aniversário. De repente você que não está em Barretos, mas tem nos acompanhado, nós estamos aí num desafio, num movimento em prol ao aniversário de 88 anos da nossa igreja aqui em Barretos. Muito feliz por esse tempo, tudo aquilo que Deus tem feito nesses últimos dias, últimos meses, né? Já estamos há pouco tempo aqui, mas Deus tem sido tão misericordioso que parece que estamos há tanto tempo. E somos gratos ao Senhor, sabemos que só Ele para fazer isso, só Ele para agir dessa forma, e nós somos muito gratos. Então nós estamos nesse desafio, nesse movimento de demonstrar o amor, não o nosso amor, né? Não o nosso amor, mas o amor de Cristo, pedindo ao Senhor que Ele traga sobre nós sensibilidade para acolher. Acho que uma das principais missão da igreja, né? Quando a palavra diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, eu olho para mim e vejo que isso tem muito a ver com acolhimento. E nós queremos aprender isso. Nós não queremos ser simplesmente bons recepcionistas, né? Pessoas que recebem, igrejas que recebem muito bem, mas nós queremos acolher de pessoas, de irmãos, de pessoas que ainda não conheceram a Cristo, de tantos outros que o conheceram e por diversos motivos se afastaram, que possam voltar para os caminhos do Senhor, juntos avançar para o reino de Deus e juntos realmente ser um referencial da presença, da palavra e do querer do Senhor em Barretos, em região e onde quer que você possa estar, que você tenha isso também. Então, sempre lembrando que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, que o Senhor tem um desejo para as nossas vidas e o desejo é cumprir o teu mandamento. E hoje eu quero compartilhar uma palavra a qual Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7. Olha o que diz. Diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que palavra, né? Que palavra a qual Paulo realmente declara aquilo a qual nós temos da parte de Deus, aquilo a qual o Senhor tem feito a cada dia, aquilo a qual o Senhor tem agido sobre nós. E é nessa palavra que nós precisamos assegurar. Nós sabemos que nós temos uma missão, ir pregar o Evangelho. Sabemos que o Senhor colocou sobre nós a responsabilidade de testemunhar, a responsabilidade de falar do seu poder e da sua graça. E nós vamos perceber também que o Senhor, através desse texto, Paulo está dizendo e vem para nós que o Senhor também nos dá coragem. Olha novamente o texto que diz, pois Deus não nos deu. Deus não nos deu. Então, se Deus não nos deu, o que Ele nos deu? Aí Ele vai dizer que Ele nos deu poder, amor e equilíbrio. E é nisso que nós precisamos assegurar. É nessa força que o Senhor tem. Nós sabemos das dificuldades que vivemos, nós sabemos os vendavais, as tempestades, de diversas formas que vêm sobre as nossas vidas, tantas situações, né? Temos a nossa predisposição, o nosso perfil, cada um tem o seu jeito de ser, mas algo que podemos assim ser diferente em várias coisas, mas algo que todos nós temos em comum é o Espírito Santo de Deus, que não foi conquistado por qualquer jeito, não chegou a nós de qualquer maneira, não achamos em qualquer lugar, pelo contrário, foi o próprio Deus que nos deu. E é desse Espírito que Paulo está falando a Timóteo. Timóteo enfrentava as lutas, Timóteo enfrentava as suas questões, Timóteo enfrentava as suas questões de saúde, Timóteo enfrentava muitas das questões com decepções, né? Tanto que a gente coloca muito que essa segunda carta é mais um Paulo trazendo a Timóteo para recordar de algumas coisas. Recordar de um Deus que guarda, de um Deus que manifesta a sua graça e de um Deus que age. Então, meus irmãos, como nós estamos nesse processo, o nosso desejo é realmente que possamos buscar isso de Deus. Buscar realmente esse Espírito que habita em nós, que está em nós. Não buscar fora, não oração para que o Espírito desça, não. Mas realmente esse Espírito, o Espírito Santo que já habita em nós possamos nos apropriar daquilo que nós já temos. Esse Espírito que é cheio de poder, cheio de amor e cheio de equilíbrio. Porque é o Espírito Santo que nos dá o poder
para testemunhar. É o Espírito Santo que age em nós. E esse Espírito Santo é um espírito de poder e não de temor. Ah, mas eu tenho os meus medos. Realmente, não acontece, nós temos as nossas situações. Mas é essa a questão que nós precisamos em Cristo, é parar de olhar para nós. Porque a maior questão, aquilo que nos impede de avançar muitas vezes como igreja, como povo de Deus, é olhar para as nossas habilidades, olhar para as nossas predisposições, olhar para as nossas limitações, porque colocamos eu não tenho condições disso. Realmente, não está errado quando dissemos isso. Nós não estamos errados quando olhamos para nossas vidas e vemos que em nós não há condição. Um dia Josafá disse isso. Josafá disse isso. Ele falou: Senhor, esses exércitos estão vindo, nós não sabemos o que fazer, eu não sei o que fazer. Vai dizer que ele estava desesperado, angustiado. Assim somos nós. Mas Josafá também diz algo que ele diz: contudo, os nossos olhos estão voltados para o Senhor. E é nisso, irmãos, em meio ao nosso medo, em meio à nossa frustração, em meio até mesmo à nossa fraqueza, nós não podemos permitir que isso nos pare, porque os nossos olhos precisam continuar no Senhor. Mesmo quando temos medo de testemunhar, precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida da forma que o Senhor quiser. Às vezes queremos achar uma forma para testemunhar, queremos achar uma forma para conquistar. Não existe. O que precisamos é nos colocar à disposição do Senhor. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis aqui, sabe como nós temos colocado? Eis aqui o nome da pessoa a qual eu quero convidar. Esse aqui é a pessoa a qual eu quero orar e pedir ao Senhor que o Senhor faça diferença, porque nós não temos poder de milagre. Nós não temos poder de transformação. Nós não temos poder de convencimento. Quem tem esse poder é o Espírito Santo. Mas a nós, esse Espírito dá a nós não um espírito de covardia, não um sentimento de covardia, mas um sentimento de poder. Um poder que vem dele, porque sei que com ele, nele, nós podemos agir. Então não se preocupe. Quem vai convencer, quem vai transformar, quem vai agir de uma forma sobrenatural é o Espírito Santo de Deus. Cabe a nós termos simplesmente coragem para testemunhar. Cabe a nós simplesmente orar e olhar para nossas vidas, olhar para a palavra do Senhor e entender que o Espírito que nós temos é um Espírito de poder, é um Espírito de poder e não um Espírito de temor, um Espírito de coragem e não um Espírito de fraqueza. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa continuar agindo nas nossas vidas, trazendo do seu poder, da sua graça e da sua glória, e que todo o temor ele possa lançar fora. Beijo no seu coração, mais uma vez uma excelente semana, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.